Bem, terminei de ler, né, com muita calma, o livro Um Café para Sócrates, né? Esse livro, ele começa falando sobre o que é o Café para Sócrates, os consultórios dele. É quase como se Marcos Sauté estivesse na defensiva, querendo justificar algo perfeito, inteligente, e que só a arrogância daqueles que se consideram donos da verdade pode contestar, né? Nada mais, menos filosófico do que o indivíduo se julgar dominando as coisas da vida, da natureza, a verdade, vamos dizer assim. O fato é que o livro é interessante, a segunda parte dele, melhor ainda, muito melhor, né? Então, nessa segunda parte, ele coloca suas teses. Ele fala da moeda, por exemplo, né? Capitalismo, da importância do mercado, do comércio internacional. Só não vê quem não quer, né? Porque se nós olharmos a divulgação, a expansão da cultura humana, o aprimoramento dela, nós veremos aí por trás disso, né, ou vendo isso como um subproduto do interesse de troca de produtos. Por isso que o mar Mediterrâneo se transformou no paraíso que é para a história da humanidade, que ali as facilidades de navegação são muito grandes. E lá existia madeira, tinha gente desenvolvida, e graças a isso o mundo pôde trocar, misturar culturas. Fazer isso que os nossos antropólogos detestam, né? Eles gostam muito de isolar culturas. Aí a nossa lógica tenebrosa da FUNAI, que condena nossos povos à era paleolítica, sob o pretexto de preservar culturas. Felizmente, estamos na época da internet. Até comprei esse livro, o efeito Facebook, vou ler. Li um outro sobre YouTube, nessa linha, que mostra a grande revolução das últimas décadas, 2 décadas talvez, que é a internet. Com ela, de fato, as fronteiras do mundo estão sendo derrubadas. A prova disso é o que está acontecendo agora no norte da África, quando país a país o povo está despertando para o absurdo que é aceitar lógicas de dominação superadas e que viabilizam coisas como nós vimos, onde a família Mubarak tinha em bancos suíços, com certeza, para deleite dos bancos, 70 bilhões de dólares, que se tivesse sido aplicado na educação do povo egípcio, a situação deles hoje seria infinitamente melhor. Agora os bancos
congelam as contas. E daqui a 30 anos, talvez devolvam para o povo egípcio. É criminoso, né? E não é só o Banco Suíço que age dessa maneira, não. Tem um livro aí, Economia Bandida, onde fala da Inglaterra, por exemplo. A estratégia que os ingleses usaram de utilização do dinheiro, né, sem grandes perguntas. Então, talvez por aí explicando muito das facilidades que a gente encontra nesse país. De qualquer forma, né? O mundo precisa abrir os olhos. Bem, o livro é esse, Economia Bandida. Não? Um excelente livro, da Loretta Napoleoni. Todos deveriam ler, discutir, pensar, né, no que isso pode estar representando, inclusive aqui. E seria tão fácil, né, acabar com isso, criar uma CPMF mundial, né, onde todos os bancos fossem obrigados a depositar uma parcela do dinheiro que transitasse por eles num fundo de combate ao crime organizado, às nossas prioridades. Essa tese, inclusive, eu vi numa reunião entre amigos de uma pessoa, Erasmo Garanhão, que, preocupado com as facilidades do capital internacional, colocou essa proposta, que nos parecia até impossível, mas que agora a gente vê como absolutamente necessárias. Quer dizer, o mundo, a humanidade, de alguma forma, precisa evitar certos excessos do capital. Alguém poderá dizer, bem, e a liberdade? Também, esse é outro ponto que tem que ser ponderado. Muito cuidado, porque nada impede que no fim quem de fato saia lucrando com esses registros sejam exatamente esses governos e governantes, vamos dizer assim, que se apropriam do dinheiro alheio. Agora, lendo o livro do Marc Sauté, Um Café para Sócrates, a segunda parte dele fala muito de Nietzsche, né, dos gregos, e do capitalismo. É interessante, né? Um livro que a gente começa lendo, pensando até em que ele iria até a última página, falando dessa forma que ele criou para popularizar o estudo da filosofia. Então, ele fez isso em Paris, lá ele encontrou ambiente para isso, mas também inimigos. Os franceses são hipercríticos e muitas vezes exageram um pouco nessa preocupação em analisar. Bem que Bertrand Russell disse, num dos livros dele, ou foi, que o fundamental, quer dizer, a humanidade se move pela inveja. Então a inveja seria, infelizmente, um fator até de desenvolvimento,
mas também de destruição, né? Bem, Marc Sauté termina o livro dele falando das hipóteses, né, do desenvolvimento do capitalismo. Fala muito sobre o dinheiro, que de fato, indiscutivelmente, é uma das principais invenções da história da humanidade. E não menciona, né, Hannah Arendt. Eu achei interessante, porque nesse livro, quando ela fala de Rosa de Luxemburgo, ela lembra uma tese de Rosa de Luxemburgo, não sei se a pronúncia exata seria essa, em que essa militante comunista do início do século XX previa a saturação, vamos dizer assim, do comunismo, do capitalismo, pelo esgotamento das fronteiras. Então, se por um lado o capitalismo ainda tem fronteiras a desenvolver e são enormes, vai chegar um momento em que nós vamos ter que pensar, né, no futuro do trabalho. Um futuro que, ao contrário do que talvez as pessoas mais ligadas a ideologias, seja exatamente o da liberação do ser humano para atividades mais racionais do que simplesmente apertar parafusos ou ficar cavocando na terra e jogar sementes lá dentro. É o caso agora. Apesar das dificuldades de visão e da idade, mas estando aposentado eu posso ler e escrever. E até fico incomodado, porque eu me lembro, na década de 60, em Itajubá, e antes disso com meu pai, a oportunidade que eu tive de ler livros e de conversar sem me preocupar com a minha profissão, com o que eu iria fazer adiante. E aprendi muito, para depois ser obrigado a gastar meu tempo a estudar aquilo que interessava aos meus patrões. Não me arrependo, porque a minha profissão era uma profissão de engenharia elétrica, trabalhando numa concessionária de energia, Copel, que é extremamente gratificante. Agora, para quem gosta de filosofia, gosta de história, sociologia, etc., né? Profissões que naquela época, de fato, não viabilizavam a vida de ninguém, a gente sente que perdeu um tempo, ou ganhou, que na vivência prática, trabalhando, enfrentando a vida, a gente aprende às vezes infinitamente mais do que lendo 500 livros. Uma coisa é ver o mundo através dos olhos dos outros, a outra é a gente batalhando, lutando, trabalhando, sustentando a família, mas fazendo isso tudo de uma forma crítica, de uma forma investigativa, vamos dizer assim, convivendo com organizações, grupos de pessoas, a gente que muitas vezes acha que sabe tudo ou que todas as verdades da humanidade já foram reveladas. Então, essa foi a minha vida.
tem sido. Tá? Agora, a preocupação, evidentemente, é o futuro. Nós já perdemos muitas oportunidades, né? Quem puder, leia a biografia aqui de Mauá, Jorge Caldeira, para ver como o Brasil, uma das maneiras, vamos dizer assim, em que travaram o Brasil. Aí volta aquela coisa, a inveja é uma das características do ser humano. E a inveja na cabeça dos homens medíocres é um problema muito sério. Principalmente, pior ainda, não quando ela domina a cabeça de pessoas medíocres, mas de pessoas que dominam um povo, que mandam num povo, e que de repente tem medo da novidade. Né? Essa situação ela é assustadora, que de fato nós queremos ser felizes, né? Nós queremos estar de bem conosco e com os outros, né? São os grandes sonhos da humanidade, talvez, e que se transformam em grandes pesadelos. Muitas vezes, sob a influência de ideologias, filosofias que induzem o ser humano a um comportamento agressivo, inadequado, excessivamente violento. Por que excessivamente violento? Porque, de uma certa forma, tudo que a gente faz acaba sendo, de alguma maneira, uma violência. Né? Nós estamos sempre tirando espaço de alguém, de alguma coisa. Isso é normal na história do universo. Né? Até Marc Sauté coloca de cara isso. A questão da violência, né? A questão da nossa natureza. E temos, então a gente pode ler nesse livro aqui, a primeira metade desse livro aqui é um manual de administração, né? Onde a discussão entre daqueles patriarcas da história judaica, uma hipótese de conversa íntima dele sobre se sacrificaria ou não alguém da família a pedido de Deus. Nós temos deuses, o chefe, o dono da empresa, as pessoas por quem a gente se apaixona. E o que nós vamos sacrificar? Né? De que jeito? Ou nós vamos usar de algum subterfúgio? A história da humanidade é complexa. E é algo extremamente agradável, prazeroso, para quem gosta de, não digo pensar, mas de filosofar, estudar isso, sociologia, ver os livros do Hobsbawm, ou Gore Vidal, para quem prefere uma forma romanceada. Gore Vidal é brilhante quando Juliano, o livro A Criação e outros, onde direto ou indiretamente
ele abre, em alguns casos ele mostra a história da humanidade, e em outros casos ele abre a barriga do povo americano, mostrando suas entranhas. Então, nós já passamos por muitas situações de ditaduras de todas as espécies possíveis e imagináveis. Agora, como sempre, o problema é o que vai ser dos nossos filhos, netos, bisnetos, como é que eles vão viver. Esse é o nosso desafio. Qual? Ajudá-los a encontrar uma solução.